Olá pessoal, Celso Mecânica Avançada, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu estou recebendo a visita do meu amigo, professor Emanuel. Tudo bem, Emanuel? Tudo bem, Celso. Uma honra, né, estar aqui participando hoje aqui com vocês, conhecendo a empresa. Uma empresa que realmente está buscando aí cada vez mais acrescentar o nosso setor, né? Que legal, que legal. O Emanuel já é um parceiro nosso, já está dando treinamento, palestra, assim, por vários estados, né? E está correndo trecho, né, Emanuel? Isso aí. Dando treinamento sobre injeção eletrônica direta, osciloscópio. E ele vai trazer para a gente hoje algumas informações, né? Para que nós possamos entender um pouco melhor sobre o osciloscópio, porque não é porque nós somos fabricantes que a gente sabe tudo de diagnóstico, né? Exatamente. Nós precisamos de vocês, pessoas como você e todos esses instrutores que são os nossos parceiros. Na verdade, são vocês que fazem o equipamento ficar melhor, né? Que chega o que é para fazer, a gente vai correr atrás para fazer. Que nem você me deu tanta dica hoje, né, tomando café. Sim. Falou, faz isso, faz aquilo. Minha cabeça tá meio bugada aqui. Eu preciso me orientar. E uma coisa que a gente fala muito, né? Eu até falo, pessoal, sempre que vocês tiverem qualquer coisa, reclamação, um detalhe que vocês não estão conseguindo, vocês têm que contactar a empresa. Porque se vocês não falarem para ele o defeito, ou alguma coisa que vocês podem melhorar, não tem o que melhorar se você não sabe, né? Igual o cliente que não traz carro quebrado, você não vai saber arrumar esse carro nunca, né? Então a gente tem que sempre passar adiante. E uma coisa que a gente gosta muito aqui do pessoal da Mecânica Avançada é isso, né? É a mente aberta, é pensando cada vez evoluir mais. Sempre, como dizem, é soberbo, né? Todo mundo quer subir de nível junto e a melhor forma disso é através desse contato direto, né? Eles buscam as oficinas, buscam as empresas aí para cada vez estar melhorando mais o que já é excelente, né, Celso? É a ideia, né, Manuel? Nós temos sempre que estar em evolução, né, gente? Porque tudo que para de evoluir, começa a cair. Começa a cair, né? Exatamente. Então é assim, você vai indo, e você fala assim, tá bom, aí você começa a cair até você parar. Estagnar, aí já tá aposentado também, né? Só quando fica mais velho. Mas nós ainda tenho uma lenha pra queimar, você tem bastante lenha pra queimar. Você tem quantos anos? 32. Puta merda, eu fiz 5.0, velho. 18 anos. Tem mais 18 anos pra ir pra peleia, então. Nossa, gente, você vê? Mas tá bom, né? O importante é estar em dia, estar com saúde e o resto a gente corre atrás. Isso mesmo. Bom, eu vi que você trouxe aqui um corpo de borboleta, você já ligou ele aqui. E beleza, vai nos mostrar aqui um defeito, ok. Mas nós temos aqui também um PowerPoint, né? Que é uma apresentação sua, né? E sobre o que você vai falar hoje pra gente? O que eu quero trazer aqui hoje para poder abrir mais ainda a mente das pessoas? Falar da gente que está estudando bastante, que a gente consegue fazer um diagnóstico, beleza, né? As pessoas não acreditam. Mas eu vou trazer aqui coisas reais, né? Dos alunos, né? Pessoas comuns, assim como a gente, estão no dia a dia da oficina e estão resolvendo o problema. Por quê? Porque acreditam no procedimento, investem em equipamento, investem em conhecimento, e a gente vai mostrar coisas que vocês acham que é de outro mundo, e através do conhecimento, da tecnologia, fica simples, simplifica algo que vocês nunca imaginaram resolver antes. Então é isso, né? Mostrar um pouco do que os nossos alunos resolvem, e também hoje a gente vai dar uma aula aí sobre teste de TPS, onde vocês podem testar de 3 formas diferentes as pistas do corpo de borboleta e fazer a validação, tem defeito ou não. Então é em cima disso que a gente vai trabalhar, vai estar falando hoje aí sobre isso. Oi, Manuel, e vamos falar uma outra coisa. Quando a gente começa a trabalhar com o osciloscópio, que nem você trabalha lá na oficina que você está trabalhando hoje, e você começa a explorar o equipamento, né? A criar diagnóstico que até então não foi visto, muito legal, né? É muito interessante. Começa meio que falar, rapaz, olha quantas possibilidades. Né? E uma coisa que a gente tinha muito, né? Eu sou de uma cidade que tem 7 mil habitantes. E quando eu comecei com isso de diagnóstico, qual que é o primeiro baque, né? Isso aí não funciona, isso é só para aqueles carros novos, bonitos que tem lá na internet, lá naquelas oficinas que é limpa, que lá eles não trabalham, por isso que a oficina lá é limpa. Então a gente conseguiu trazer isso para a realidade e provar que realmente tem resultado, provar que é rentável, provar que a gente consegue passar esse conhecimento adiante e as pessoas começam a ter esse tipo de resultado também. Então é igual eu falo, né? Eu nunca imaginei dar treinamento, tive a oportunidade, me agarrei com as 2 mãos e quero cada vez melhorar mais e passar isso adiante. Que legal, isso aí. Não podemos perder as oportunidades da vida, né? Exatamente. É igual a gente fala, né? A sorte é você estar pronto quando a oportunidade vem. Mete a cara e faz acontecer.
Porque, como dizia já um velho sábio, o cavalo passa. Se você estiver pronto para montar nele, você monta, né? Senão ele passa, ele vai embora, Exatamente. Né? Aí até passar outro, se passar, Se né? passar outro. E tem gente que passa um monte, né? Passa um monte e não aproveita. Isso aí, beleza. Mostra pra gente, então, o que você evoluiu de diagnóstico, né? Pra gente poder ter um conhecimento. Tem uma frase aqui, não tá abrindo. Tudo depende de você. Ah, tá. Ele fechou um pouquinho, tem que dar um zoomzinho aqui. Mas enfim, ele não abriu aqui, né, na apresentação. Mas deu pra ver ali no outro slide. A gente sabe que tudo depende de você, né? Então, se você tem dificuldade, se você acha que é impossível, o meu recado, o Emanuel, que eu dou o recado para vocês hoje, foca naquilo que você tem mais dificuldade. Como assim, Emanuel? Emanuel, não sei testar o motor com o osciloscópio, eu tenho dificuldade. Cara, se dedica até você ficar bom no teste. Ficou top no teste de testar motor? Qual o próximo passo? Eu tenho dificuldade de testar o sinal da sonda lambda. Então você vai trabalhar em cima daquilo até você ficar bom. Eu tenho dificuldade de testar o sincronismo de motor. Você vai testar o sincronismo de motor, roda fônica, variador de fase, tudo que compõe, né, esses itens do sistema do sincronismo, até você dominar ele. Sistema de ignição e assim consecutivamente, é uma crescente, né, Celso? Uma escada. Todo dia vem subindo um degrau. Aí é a forma que você vai conseguir tornar tudo isso possível e fazer diagnóstico. Assim como a gente faz hoje de uma forma mais simplificada também. Não, legal. É isso aí. Eu não discordo de você, não. E tem que correr atrás, né? Não tem o que fazer. E assim, gente, tudo que você estudar, trabalhar honestamente, o resultado é certo, né? É certo. É certo. É muito, muito legal. É certo. É isso aí, amigão. Manda bala. Vamos lá. Esse aqui, ó, é uma prova que o scanner não resolve tudo, tá? Igual a gente tem aqui uma descrição P0336, né? Sensor de posição do virabrequim, sensor de rotação do motor, CKP, escala de funcionamento, regulagem entre o sensor e a roda fônica, limalhas de ferro no sensor, circuito elétrico, sensor CKP novamente. Sem informação adicional, este código de falha fornece descrição completa entre si. E aqui, ó, é a grande jogada. É um Jeep, é um motor diesel, é um carro que tem uma extrema complexidade que você tem que desgabinar para fazer qualquer coisa, até para trocar o sensor de rotação dele, tá? É um motor aí que estava dentro de uma oficina de um grande amigo nosso aí, o cara é top, o cara domina o diagnóstico também, e se deparou com isso aqui, ó. Montou o motor, rodou 30 km com o motor e depois disso apresentou o defeito. Então isso aqui é um negócio muito interessante, gente. O scanner não resolve tudo. E o gráfico fala por si só. O gráfico fala por si só. Aqui em cima, ó, ele me mandou uma mensagem, né? Isso aqui é o nosso print do lado do WhatsApp. E daí eu peguei e circulei, ó. Tá vendo esse ponto aqui e esse ponto aqui? Falei, mano, ó, a roda fônica tá torta, parece. Precisamos agora de um sincronismo virtual desse carro. E desliga o filtro do canal também, que às vezes o filtro pode dar uma matadinha no sinal, só pra via das dúvidas, né? E daí tá aqui, ó. Ficou bem claro. Não tem áudio no vídeo, né? Mas é só pra vocês verem a complexidade. E nossa, pra chegar nesse sensor. Cara. E ainda após isso, tem que afastar câmbio e motor, tá? Aí você fala pra mim, o diagnóstico, o uso do osciloscópio é bobeira, é frescura? Não é, cara. Não é. Hoje é indispensável dentro da oficina, tá lá, ó. Um carro novo, motor, acabado de ser feito, perfeito, impecável. A roda fônica nova que ele importou, deu problema. Aí você fala pra mim, qual é a explicação? Ela é a magneto resistivo, né? Sim, eu vi lá o sinalzinho que é a magneto. Ela cortou, ó o sinal lá, perdendo o sinal, ó. A falha dos dois dentes aqui, será ok. Que foi na hora de montagem? Mano? Às vezes na hora de montar, às vezes veio com algum trinco, técnico não viu. Porque o carro que roda 30 quilômetros e depois disso, você mandou o carro lavar para entregar pro cliente, dá um BO desse, você fica maluco. Fica maluco. Aí você pensa comigo, quem em sã consciência vai tirar tudo esse serviço de novo para conferir roda fônica sem ter certeza? Não tem como. Olha o tamanho do serviço, né?
Então isso aqui é uma coisa que a gente prova para esclarecer, ó. Uma oficina mecânica, chão de oficina, ó. Olha o defeito lá, ó. E olha a responsabilidade que a gente tem no 11, né, Celso? Puta merda. E essa roda fônica, ela fica entre o câmbio e o motor? Entre o câmbio e o motor. Eita, aí fedeu. Precisou desmontar tudo. Não, como é que você desmonta um trem desse sem ter certeza? Sem ter certeza. Aí você pensa, parafuso. Nós como profissional, professor, né, estamos passando esse conhecimento adiante. Olha a responsabilidade que eu tenho de falar pro cara, pode tirar o câmbio. Uhum. E vocês, né, o nível de conhecimento de vocês, desenvolvimento, olha o poder dessa ferramenta, cara. É, fantástico, hein? Olha isso. Se pagou ou não se pagou a ferramenta, o treinamento, tudo aqui, só num diagnóstico só desse. Que o equipamento já custa aí tá feito. R$5.000. Acabou. Porque Acabou. só pra tirar o nosso... Exatamente. Mas Isso pelo menos aqui você tira, você tá em paz, tá em paz. Sabe que tá ali direcionado. Tá, o BO tá ali. Tá ali. E beleza, ó. Aqui resolveu, achou já o defeito, arrumou, consertou lá, zerou. É apenas um dos diagnósticos, né? Nossa. Vamos passar. Aqui, ó, um outro aluno que a gente vê muito hoje no mercado aí, decodificação de rede CAN, testes aleatórios onde a gente sabe que não vai ter nada de resultado. E eu sempre sou muito sincero, né? Também sou mecânico. E o Celso também foi mecânico por muitos anos, tinha a empresa dele. Você tem tempo para perder na oficina, Celso? Não tem jeito. Não tem né? tempo. Então a gente tem que estudar e fazer acontecer, né? Tava lá, ó, cliente com um problema de rede CAN, né? Olha o que a gente tinha aqui de problema nessa rede CAN. Né? Um ruído na rede CAN. Então, ó, a rede CAN estava assim. Eu tirei as duas lâmpadas de LED adaptadas às luzes diurnas, né? Tá ali mostrando, ó. E depois que eu tirei as lâmpadas, tá aí, resolvido o defeito da rede CAN. Ela tava... Matava a rede. Matava a rede. Aí acontece muito do que a gente fala, às vezes o pessoal não acredita, né? Carro perdendo turbo, carro perdendo acelerador, gerando um monte de DTC aleatória, às vezes o carro pode apresentar tranco de câmbio, às vezes o carro pode não engatar alguma marcha no câmbio por estratégia, gera erro no módulo de carroceria, o sistema é interligado e acontece esse tipo de situação. Legal, hein? Então isso aqui é coisa real do dia a dia da oficina, ó. Alunos mecânicos que resolvem os problemas através de uns procedimentos simplificados. Que legal que a ideia eles compartilham contigo, né? E você vai dando uma força, né? Que são alunos, isso né? aí é muito importante, né? Eu sempre prezo pelo um bom suporte. Todo o meu suporte, a maior parte, é feito por mim. É lógico, se caso, às vezes, eu não vi uma mensagem, o cara tá lá, já sabe, né? O aluno tá sempre ajudando. Tem muita gente que ajuda. Só que eu sempre gosto de passar o máximo ali e ajudar a galera, né, de uma forma mais simplificada possível para todo mundo se desenrolar. Quando você consegue fazer isso é muito legal. É muito top. Muito bom. Né, agora, quando a gente cresce muito, aí fica complicado. Aí é difícil. Vai difícil, né? Mas vamos tentar cada vez melhorar mais. Não, tem que tentar, né? Mas eu tipo assim, eu dei aula por muitos, 18 anos. Uhum. Teve ano presencial, teve ano de eu gerar 1000 certificados. Caramba! Nenhum ano. Só que esse foi o ano que mais fiz treinamento, né? Uhum. Normal era mudou 700, 800 certificados por ano. E você imagina se todo mundo começar a ligar? É bastante. Então eu cheguei num nível que eu não podia atender mais. Né? Mas quando pode é bom, porque senão não ficava igual o dia. Fica louco. Fica Mas louco, assim, né? eu consigo conciliar muito, Você consegue, né? hoje. O que eu explico muito? Tem os grupos também. Tem no grupo de suporte. O grupo nosso aqui da Mecânica Avançada, os clientes se ajudam muito. Isso que eu prezo muito. Legal. É isso que eu prezo muito. A gente tem um suporte, né? Porque eu falo assim muito, pessoal, a tua dúvida é a dúvida do teu colega. E se você sabe ajudar na dúvida que ele tem, ajude, porque somos uma equipe, estamos ali para somar, né? Então, quanto mais a gente ter essa mentalidade aberta, todo mundo soma demais. E assim, ligação eu não consigo atender, mas me passa uma mensagem, me explica, né, relata o que vem acontecendo, que assim vai ficando muito simplificado para todo mundo, né? Ajuda demais mesmo. Legal, muito bom. Não, curti esse defeito aí. Top, né? Nossa senhora, bom demais. Aqui, né, um diagnóstico foi feito por mim também. Ó, uma Fiat Fiorino, o carro tinha 15 mil quilômetros, chaveta quebrada, né? Chaveta girou. Pegamos lá com o New Tecnoscópio, ó. O PMS deveria estar batendo nesse ponto aqui, onde a gente tem um flanco de subida do sensor de fase, entre dente 9, uma coisa assim, 8 e 9, né? E o PMS estava batendo aqui fora de posição. Então a gente conseguiu compreender isso aqui também através do New. Então
um diagnóstico feito por mim lá na oficina. Foi um pouco difícil, tá? Por que foi um pouco difícil? Relativamente um carro fácil de resolver? Pela quilometragem baixa, 15 mil quilômetros, né? Nossa, então, 15 mil. É um carro que viaja, todo fim de semana retorna para a cidade. Aí viaja e retorna para a cidade. Aí olha a entrevista, uma Fiorino nova, dessas novas, motor Firefly. Motor Firefly. E Fire Evo, né? Fire Evo, perdão. Fire Evo, né? Isso. E daí o que acontece? A entrevista com o cliente. Ele abasteceu em Campo Mourão e retornando para Formosa apresentou o defeito. Aí a gente vai, combustível, e vai fazendo os procedimentos. Aí eu entrei mais a fundo, né? Falei, ó, não é coisa simples. Entrei com transfer de compressão e identifiquei ali chaveta quebrada, né? Então aqui chaveta quebrou, perde ali a referência entre roda dentada e sensor de fase. Outra coisa, ponto mecânico perfeito, com as ferramentinhas perfeito. Se você não tira, se você não tem a ferramenta aqui, ó, para validar o PMS do motor real, pelo sincronismo virtual fica dentro. Porque o sincronismo virtual não sai fora, só sai o mecânico. Entendi. E aí você fica caçando defeito onde não tem. Não, esse aí é punk mesmo, hein? Foi um defeito, assim, legal, que eu documentei ele, né, e fiz toda a validação para poder compartilhar. E eu gosto muito de compartilhar isso no treinamento. Casos reais. Entendi. Casos reais. Que massa. Gostei. Vamos passar aqui mais um. Aqui, nós vamos entrar um pouco já no tema, né? Então a gente vai usar um pouco o slide, um pouco o osciloscópio aqui para fazer essa dinâmica legal com vocês. Então a gente gosta muito de mostrar aqui a parte do neotecnoscópio, pessoal. Isso aqui é um corpo de borboleta eletrônico, um TBI, era de um Ford Fusion 6 cilindros esse aqui, certo? E aqui nós temos a validação das pistas. Vamos passar o passo a passo para vocês. E aqui nos slides eu deixo muito bem detalhado assim o meu material, né? Eu prezo sempre para deixar o mais bem esclarecido possível para o aluno. Então, primeira dica aqui que eu já dou para vocês, sempre dividir por cores o neotecnoscópio, que dessa forma você não vai se perder. Então, no canal 1, no canal A, no caso, eu gosto de deixar o potenciômetro 1. E no canal 2, eu gosto de deixar o potenciômetro 2. Como que funciona, né, as pistas do TBI eletrônico? A grande maioria dos TBI vem 6 pinos, né? Os 2 fios mais grossos ali a gente já sabe que é a parte do atuador, depois a gente fala dessa parte, e sobram ali 4 pinos, onde a gente tem uma alimentação de 5 volts, uma alimentação negativa, potenciômetro 1 que trabalha de 0 a 5 volts teórico, e potenciômetro 2 que trabalha de 5 a 0 volts teoricamente, né? Então a soma das duas pistas em todas as porcentagens de acelerador precisam da tensão de alimentação. Então aqui no primeiro slide a gente tem o sinal ligado, tudo certinho, né? E no segundo slide nós fizemos aqui a parte das aceleração, mostrando aí o potenciômetro, a validação das pistas. E vem uma dúvida, né? Até mostrei pro Celso um pouquinho antes da gente começar a gravação, né? O sinal aqui, ele está bom ou está ruim? Tá perfeito. Olhando assim, olho nu, a gente fala que tá perfeito. Top. E olhando com o multímetro também, a gente vai falar que tá perfeito. E testando com o scanner, olhando a validação do parâmetro, a gente também vai falar que tá perfeito. A gente não vai conseguir resolver. Mas tem 3 formas de testar o corpo de borboleta, principalmente a parte sensorial dele, Celso. Vamos ver como que é? Bora. Deixa eu sair aqui do slide e vamos abrir aqui então o nosso neotecnoscópio. Primeira coisa, pessoal, parte de configuração, pessoal, vejo que tem muita dúvida hoje ainda. Então o canal A, ó, eu vou deixar ele no potenciômetro 1. Tá. O canal B eu vou deixar no potenciômetro 1. Tensão contínua, 1 Não, volt... o canal B no potenciômetro 2. Potenciômetro 2, isso. Tensão contínua e 1 volt por divisão. Tá. Por que, Manuel, 1 volt por divisão? Porque assim eu tenho uma amplitude melhor no meu sinal. Pega a tela inteira, isso. Né? Uma coisa que a gente tem que frisar muito bem é que quanto maior a configuração de tensão eu coloco no meu canal, menor fica a amplitude. E quanto menor a tensão, maior fica a amplitude. Então assim, a gente sempre precisa encontrar um meio termo. E um meio termo aqui que fica excelente para fazer o diagnóstico é 1 volt por divisão nos 2 canais. E como nós sabemos que vai dar no máximo 5 volts, no máximo 5 volts, nós temos 8 volts para explorar, né? Que são 8 divisões de tensão. Aí é só baixar o cursor e... Isso aí. E a nossa tela fica bem ampla, né? Não, legal. E o tempo daí de 1 segundo. Eu gosto de utilizar, que fica bem bacana.
É o tempo de você acelerar, né? Isso. Nós vamos ligar aqui agora, ó, o nosso estabilizador, nossa fonte, certo? E aqui nós estamos alimentando o nosso corpo de borboleta. E olha que bacana aqui, ó. Nós temos as duas pistas em repouso. Vou abaixar um pouquinho para vocês verem aqui, ó. Coloquei uma pista em cima da outra certinho, para poder ficar mais tranquila aí a nossa visibilidade. Então, ó, olhando aqui desta forma, ó, eu posso acelerar aqui e desacelerar os meus dois potenciômetros, que eu tenho as pistas funcionando perfeitamente, ó. É desta forma aqui que a gente pode fazer a validação do nosso potenciômetro. E olhando aqui, eu vou dar um pause aqui e voltar ao buffer. E olhando aqui desta forma, ó, de 0 a 100% de acelerador, as pistas estão todas espelhadas, ó. Isso aqui não é defeito, tá, pessoal? Isso aqui é característica do batente, que a gente solta, ele abre a borboleta, ele faz esse desenho aqui na pista. E nós temos todas as porcentagens de acelerador. Olhando desta forma aqui, ó, até quem tem muita experiência com o osciloscópio acaba não conseguindo ver o defeito de imediato. Ou até às vezes fica meio confuso. Fala, cara, será que tem mesmo erro ou não? Então, uma forma é assim, eu aprendi assim, ó, pegou o sinal das pistas, espelhou, tá bom. Mas aí a gente começa a quebrar a cara, começa a ver que não é realmente isso, começa a entender que quando a gente tem um problema de acelerador, a gente precisa avaliar interruptor de freio, interruptor de embreagem, lâmpada paralela, para ver se não é alguma estratégia, para depois sim vir aqui e avaliar, né, as pistas. Então aqui olhando, né, mesmo que a pessoa tenha bastante experiência aí, depois quiser deixar até um comentário aí no vídeo, vocês vão entender que visivelmente tá bom e acaba passando batido, Celso. Isso aqui acontece bastante, o pessoal às vezes manda no grupo do suporte, ó, Manuel, eu peguei o sinal aqui, vê pra mim, tá bom. Então existem formas, né? Qual que seria a segunda forma de testar? Qual que seria a segunda? Boa pergunta, que eu tô querendo saber. Qual também. Que seria a segunda forma de pensar? Cara, por isso que eu falo, o pessoal da mecânica avançada é mil, velho. Olha a função que nós temos aqui no New Tecnoscópio hoje. Função matemática. Se a soma das duas pistas devem marcar tensão de alimentação 5 volt em todas as porcentagens de acelerador, eu vou criar aqui a função com o meu New Tecnoscópio A mais B, vou deixar ela na amplitude de 5 volt, e se eu não ter discrepância, incoerência nas pistas aqui, ó, o New Tecnoscópio vai fazer o que para mim? Emanuel, em 0% as pistas estão ok. 50% de acelerador, potenciômetro 1 tem que subir para 2.5 volt, potenciômetro 2 cair para 2.5 volt. A soma dos dois tem que ficar tensão de alimentação. E em 100%, mesma coisa. Teoricamente, potenciômetro 1 sobe para 4 volt e o potenciômetro 2 cai para 1 volt. A soma dos dois também 5 volt. Só que daí a gente precisa ficar calculando, pegando cursor e dá muito trabalho, né? Olha o que o New Tecnoscópio faz pra gente hoje, senhores. Eu vou acelerando, ó, e desacelerando lentamente, ó. Nossa, ele já mostrou. Mostrou pra mim lá o defeito, ó. Mas na onda a gente não via, né? Quase não vê. Quase não vê. Principalmente por ter aqui aquela vontade. Nossa, eu vou pegar ali o acelerador, vou acelerar e soltar, ó. E aí já dá pra ver que tá já ruim, tem né? discrepância, ó. Ó o nosso New Tecnoscópio mostrando pra nós aqui o defeito. Tá mesmo, hein? Cara, tá visível. Aqui eu posso já condenar. Essa aqui é a segunda forma. Entendi. É a segunda forma. Entendi. Visualmente aqui, ó, não tem quase imperceptível. E aqui utilizando a função matemática 100%, ó, já vi que tem defeito. Mas ainda eu quero tirar uma contraprova, Emanuel. Qual que seria essa terceira opção, então? Então tá aqui, ó, vamos desligar a função matemática agora. Se um sinal é espelho do outro, eu posso inverter qualquer um deles. Sim. E assim eu vou deixar os dois sinais exatamente um em cima do outro, tornando uma linha única. Ah, entendi. Ó, uma única linha. E agora quando a gente acelerar, por menor que seja a diferença, ela fica muito gritante. Caraca. Ficou mesmo, hein? É 100% confiável.
Porque tinha que ficar uma por cima da outra. Uma exatamente em cima da outra. Lógico, a gente tem modelos diferentes hoje, né? Com protocolo de comunicação, né? Igual a linha GM. Mas quando se trata de potenciômetro, essas aqui são as melhores formas de testar aí um corpo de borboleta eletrônico. E aí a gente pergunta, né? Quantas vezes você já precisou comprar um corpo desse aqui, ó, colocar no veículo para saber se tem defeito. Muitas das vezes não é defeito no corpo, às vezes é alguma estratégia. É verdade, às vezes não é defeito no corpo. E aí você vai fazer o quê? Vai ficar com um corpo desse no estoque? Vai deixar no carro para o cliente pagar uma peça que não é? R$800 que você tem que engolir. Isso num caso mais básico, né? Um carro desse aqui custa mais de R$1.800 um corpo de borboleta. Nossa. Né? E a única exigência que o cliente fez foi coloca original. Quantas vezes que antes de dominar o diagnóstico, dominar essas técnicas de procedimento, quantas vezes aprovar um orçamento caro e você nem almoçar ou nem dormir de noite, que sabe que no outro dia que chegar a peça você vai ter que torcer para ser aquele defeito. Sim, não está. E isso aí é a realidade das oficinas. Aí o cara acaba colocando a peça, aí o carro fica com o mesmo defeito e o cliente fala, ué, mas você não resolveu o problema. Não resolveu o problema, você não falou para mim que era, né? Então, assim, a gente acaba tendo muito essa dificuldade. E as contrafatos no argumento. No argumento, né? Você comprova. Pode ter mais algum defeito que possa fazer perder a aceleração? Pode, mas o primeiro item que a gente tem que fazer é esse, fazer a substituição desse componente. Então a gente acaba tendo esse argumento aí e fica muito mais tranquilo na hora de a gente fazer a análise, né? Fazer a venda. É igual quando a gente vai no médico, né? Quando a gente vai no médico, o médico fala, vai fazer uns exames. Aí ele coloca o osciloscópio lá na gente, começa a testar umas coisas lá. E se o resultado dá ruim, ele já fala, meu, aqui tá zoado. Exatamente. Espero que seja só isso. Né? Aí. É igual a gente viu na série do The Doctor, né? Tem lá o New Technoscope no fundo, até que você tinha postado. Verdade. The Good Doctor. Ele tava lá fazendo um transtorno de pulso no coração, vendo como que tava a saúde do coração, né? É mais ou menos por aí. Puta, muito massa. Top demais. Eu nunca tinha prestado atenção dessa forma, Manuel. Gostei do teu diagnóstico, parabéns. É legal assim, né? E isso aqui é a terceira forma, né, que a gente pode testar. Então, ficou com dúvida? Testa de um jeito, não deu certo? Testa do outro, não deu certo? Testa de outro. Então a gente consegue validar dessas três informações. Muito bom. E eu vou desinverter o canal aqui, senhores, e a gente vai falar um pouquinho, né, aí sobre um detalhe também que a gente vê muito. Interpretação do código de falha. Quando você não tem um diagnóstico voltado à incoerência de pista, erro de alimentação, a gente tem que pensar diferente hoje. Por quê? Muitas vezes você pega assim lá um curto-circuito ao positivo. Aí o cara fala, puta merda, quebrou o fio, tá encostando no positivo e fica já caçando coisas aonde não tem, né? E eu sou muito regrado, sempre sou até bem chato quando alguém me pede alguma informação. Fala, cara, você testou a alimentação desse componente? Por que eu sou muito chato em cima disso? Porque tá aqui, ó, esse TBI que a gente usa nos treinamentos, e aqui tem a alimentação de 5 V do componente. Curto-circuito ao positivo pode ser simplesmente a falta de alimentação positiva. Não é que é um curto. Não é que é um curto. A central eletrônica ela vai digerir a informação, ó. Se o meu potenciômetro está cravado em 0 V, ó, curto-circuito ao negativo. E é o circuito aberto, né? Não circuito aberto. Mas ela não interpreta. Ela não interpreta. Às vezes ela pode até dar um circuito aberto de pista, mas daí o que você faz? Falta de procedimento, pega o teu multímetro, tá canetinha de teste ou scanner, acelera lá a borboleta, ó. Não tem informação nenhuma. E é o simples fato de não ter uma alimentação de 5 V na peça. Por isso que a gente tem que ficar muito atento. Tem que ficar muito atento. Hoje a gente não pode sair endoidando, né? Tem que calma, entende, compreende e aí entra com o osciloscópio para poder fazer a validação. Senão falta 5 V? Exatamente. Falta 5 V, alimenta com 5 V. E um outro código de falha também que é bem comum é o curto-circuito ao positivo, né? E a gente já viu como que vai funcionar, né? A falta da alimentação negativa, ó, não tem diferença de potencial, posso aumentar a tensão aqui agora, ó. Vai marcar para mim tensão de bateria, ó, próximo de tensão de bateria. E o defeito está no quê? Num simples negativo, num chicote quebrado, em um negativo filtrado que vem da nossa central eletrônica. Né? Então, qual que é a melhor forma de fazer a validação de chicote? Eu sempre gosto assim, ó, eu posso identificar com um bip de continuidade com multímetro? Eu posso, mas não é válido. É só para identificação. Após eu fazer essa validação, encontrar o fio,
eu vou pegar e vou medir a resistência do ponto A ao ponto B, não posso ter uma resistência maior que meio ohm. Se eu ter uma resistência maior que meio ohm, o defeito está no chicote. E também posso fazer a terceira validação, fazer acender uma lâmpada. Se a fazer acender uma lâmpada e não ter queda de tensão, validei 100% o chicote. Permanece sem ter o positivo, o negativo que vem filtrado da central. Entendi. 100% de certeza que naquele pino ali falta alimentação e o defeito está na central eletrônica. Até para poder passar ali para o reparador de central fica mais fácil o diagnóstico dele. Né? Pô, nem fale. Então a gente acaba direcionando muito mais fácil aí o nosso diagnóstico, né? Simplificando ele. Muito massa. Curti, Manuel. Ô Manuel, você já viu a função do Neo que você aperta o mais em vez dele baixar, ele sobe? Qual? Esse aí eu não vi ainda não. Teve uns instrutores que falavam assim pra gente, Celso, quando, gera uma onda aí, isso, pode dar o stop aí. Que nem, você vai lá, aperta o mais. Aqui? Na tensão. Olha lá, você aperta o mais no A também. O que aconteceu? Em vez da onda aumentar, ela diminuiu, porque você aumentou a tensão. Vai diminuir a amplitude. Coloca para 5 agora. No A também. Aí, ela diminuiu mais ainda. Agora vai lá na engrenaginha. Geral. A última, né? Inverter botões de escala de sinal. Aceitar. Agora você vai lá no mais. Agora vai ser o contrário. Porque teve instrutor que falou, não, mas o aluno ele quer apertar o mais, ele quer que a onda cresce. Né? Mas tá tudo bem, então. Tá tudo certo. Nós temos o osciloscópio para todos os gostos. Para todos os gostos. E a gente sempre fala, né? O Neo Tecnoscópio eu acho hoje que é um dos equipamentos que mais tem informação. Mas falando nesse ponto, né? Um ponto muito positivo, que eu sei que o pessoal também tem muita dúvida disso, pergunta muito no treinamento. Eu vou passar aqui uma técnica que eu uso e vocês vão se identificar bem também, ó. Vamos voltar aqui de novo, então, ó. Inverter. Você não tá acostumado. O que a gente tem que ter em mente? Se eu aumentar a tensão do meu canal, eu diminuo a amplitude dele. Se eu diminuir a amplitude da tensão na escala do meu canal, eu aumento a amplitude dele. Uhum. Eu prefiro assim, eu acostumei, a maioria dos equipamentos funciona assim, mas se tem a função e a pessoa achar interessante, também pode usar, né? É que hoje, sabe, Manuel, hoje nós estamos dentro de aproximadamente umas 70 escolas Senai. Mais escola do mecânico, instrutores. Expansão gigante, né? Então tem bastante gente usando. Então eu não posso deixar o instrutor na mão. Exatamente. Então o cara pedir aqui, nós damos um jeito de fazer. Entendeu? É o que a gente sempre fala, né? Passa pro pessoal que vai dar certo. Igual inclusive eu, né? Falei pro Celso, o meu Wi-Fi não tá legal de configurar. Testamos ali e entendemos que tem uma atualização para melhorar já isso aí, né? Então o pessoal já tá atrás de melhoria. No Windows novo... O Windows novo ele buga, né? Não deixa fazer o Wi-Fi ligar direto, né? Dá para fazer, mas aí você tem que entrar com o ISS lá, aí funciona. Mas esse desafio para nós é cada vez que sai um Windows novo, um Android novo, a gente fala... O que vai ser agora dessa vez? Vai parar de funcionar alguma coisa. E acontece de parar, né? Porque às vezes não tem as diretrizes que precisa. Mas daí a gente tem que correr atrás, né? Então nós temos uma turma de engenharia que tá lá para... Que é 10, né? Tem que resolver, né? Isso aí o pessoal resolve. Isso é muito bom. E fica isso, né? Fica a dica. Então, uma palhinha básica aí sobre configuração. O tempo ele é proporcional à quantidade de repetições, né? Se você tiver um tempo maior, você vai ter mais repetições. Um tempo menor, menos repetições. E a tensão ela é inversamente proporcional, né? Se você quiser utilizar o modo convencional. Diminuiu a tensão, aumenta a amplitude do sinal. Aumentou a tensão, diminui a amplitude do sinal. Caso achar interessante, igual ponharam lá já também a atualização, né? Então refrisando ali, vocês podem vir aqui que eu também aprendi isso aqui agora. Você pode fazer isso aqui, aceitar, e você vai fazer daí o oposto. Você diminui o sinal, ele vai ficar menor, você aumenta o sinal, ele fica maior. É a gosto. A gosto do freguês. A gosto do cliente. Show de bola. Então, pessoal, pra gente passar mais um negócio legal aqui pra vocês. Bora lá.
Apresentação do slide atual. Voltando aqui, né? Essa aqui é a função matemática, né? Então, ó, bem detalhado aqui. A função matemática, ela detectou que em um ponto das pistas aqui, de 0 a 100%, nesse ponto aqui, ó, que é onde a gente cruza a informação de aceleração, ele tem incoerência, ó, bem detalhado aqui em cima. E em todas as porcentagens de borboleta, de 0 a 100% de aceleração, precisamos ter coerência entre a pista. Caso alguma anomalia, a ECU vai identificar, vai gerar uma DTC, vai perder acelerador, vai poder oscilar a marcha lenta, vai acontecer um monte de coisas que a gente já conhece, né? Então é bem discriminado. Eu gosto de deixar o meu material desta forma aqui para entregar para vocês aí cada vez mais qualidade no treinamento. Muito bom, muito bom. E aqui finalizando, né, para mostrar a terceira forma, diagnóstico acabou de mostrar, concluído ali, só para mostrar onde que fica. Show. E é isso aqui, pessoal. Não, legal, Manuel, muito bom. Bom, queria agradecer aí tua visita e nesse bate-papo foi legal, até fizemos um videozinho da moto, né, que nem esperava, aí parece que tinha uma moto aí, o Manuel nem mexeu com moto, mas aprendeu a mexer com moto, não, até ensinou a mexer com moto, e é muito legal, e eu vou te falar, conforme a gente vai trabalhando, que nem no NIL, eu tenho oficinas de aeronave que usa ele. Nossa, que legal. Então, de barco, jet ski, máquina, tudo quanto é coisa, tem o NIL Tecnoscope lá. Nossa, que top. Nós temos equipamentos em mais de 15 países já, né, o NIL. Tem uma empresa de empilhadeira em Paris que utiliza ele lá para fazer alguns diagnósticos pontuais, que é muito legal. Que top, hein? Não, é um negócio assim que toma umas proporções que é muito legal, né? E é isso, né? Um sinal do todo o esforço, todo o trabalho, Sim. a dedicação que vocês têm, ser incansável, né? Como você falou, não tem comodismo. Temos que melhorar e atualizar para atender todo mundo, né? Por isso que tá essa expansão grande. Não, legal. Então, ó, pessoal, comecem a seguir o Manuel. Eu vou deixar aqui no link da descrição as redes sociais dele, Instagram. Você tem YouTube também, né? Tem também. Deixar o YouTube. Quem quiser conhecer o meu Instagram também, né? Tem o QR Code aqui, é só apontar. Vamos começar a seguir o Emanuel, que sempre tem dica boa lá no Instagram dele, eu acho bem legal. E obrigado pela presença, amigo. Eu que agradeço. Agora nós vamos correr atrás de um arroz e feijão, né? A hora, né? Hora boa do dia. Tá começando a dar uma fominha. Show de bola. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.